Tá entrando no ar mais um episódio do podcast Na Direção Certa, com oferecimento de Tax Forte Proteção Veicular, feita por taxistas, para taxistas e aceito na SMTR. E hoje nós vamos ter aqui um convidado, um advogado, que tem atuado bastante na categoria de táxi, e um convidado que já esteve aqui com a gente, tivemos a honra daqui da sua presença e está retornando aqui ao nosso podcast para a gente conversar um pouquinho sobre as últimas notícias aí, entrada de carro 15, escalonamento e outras polêmicas aí, como o carnaval que passou aqui recentemente no Taxista. Apresentando aqui, doutor André Oliveira, André do Táxi, meu companheiro Ricardo Teles. Então, gente, mais um episódio, mais um desafio do nosso canal, trazer informação, boa informação para o trabalhador taxista. É uma honra tê-los aqui. Hoje nós estamos com Leonardo Teco, que é um convidado recorrente, já esteve aqui no canal, já debatemos aqui. E hoje com o doutor André Bricário. Muito obrigado pela sua presença, sejam muito bem-vindos. Nós vamos tratar aqui de alguns assuntos, como o André mesmo colocou, alguns acontecimentos desses últimos meses em relação à vida útil do carro. Vamos também passar sobre os assuntos dos acontecimentos em Brasília. Enfim, acho que a gente tem muita coisa para poder discutir aqui. Mas, acima de tudo, é tentar dar uma percepção clara para o trabalhador taxista e para as autarquias e quem gesta o trabalhador taxista. A realidade existem muitas polêmicas em torno de quem gesta a categoria do táxi e a gente quer ouvir de quem os representa. Seja muito bem-vindo, Leonardo Teco. Olha, muito obrigado. Boa tarde, André e Ricardo Teles. Satisfação em te rever, André Bricário. Para mim é uma honra estar participando mais uma vez, agradecer por vocês estarem abrindo aí esse espaço em um momento em que eu confesso a vocês que eu tô tomado de muita indignação, tá? Tem muita coisa entalada na minha garganta e eu precisava de um canhão como o espaço que vocês estão disponibilizando aqui para mim, para que eu possa externar toda essa minha indignação do cenário que se tomou conta do táxi dos últimos dias para cá. Para mim é um prazer estar aqui e mais uma vez agradecendo aí esse espaço, tá bom? Vamos embora. E você, André? Boa tarde, agradecer você, o Ricardo Teles, o André de Oliveira, o doutor André de Oliveira e o Leonardo Teco. Vamos tratar aqui de assuntos polêmicos e esclarecer alguns pontos aí para a categoria. Você também esteve em Brasília, né? Acompanhou todo esse último movimento aqui da vida útil do carro, do táxi. Então tem muitas informações para poder trazer para a categoria. Temos muitas informações. É isso Vamos lá, aí, André. Vamos com a pergunta, André. Vamos colocar É isso aí. Eu acho que é o seguinte, a gente pode começar falando aqui um pouco brando aí pelo Carnaval. O Carnaval teve uma organização lá no setor par, setor ímpar, os taxistas puderam trabalhar, mas tem algumas polêmicas aí, teve um caso aí com a taxista Débora. Como é que tá isso aí, Teco? Você que acompanhou isso de perto? André, na verdade, eu trabalhei durante o Carnaval e eu nunca me envolvi muito em trabalhar no Carnaval. Sempre fugi um pouco daquele cenário ali, eu acho muito confuso. Você ter que correr fila, aí vem uma corrida que não é muito interessante. Eu exerço a profissão de taxista, tá? Então eu fiquei acompanhando muito como o sindicato estava operando ali em um ponto e a outra associação, que até me esqueci qual é o nome da associação. A Turge, né? Que é uma associação nova. nova. Lá, o Roberto D'Angelo. O Roberto, um cara muito gente boa, fina. Mas é uma associação nova, então me perdoe aqui até o esquecimento do nome da associação. Eu deixei por conta deles. Fiquei ouvindo a polêmica nas participações de grupos e tudo mais. Houve aquela polêmica ali com a Débora, onde eu acordei com aquela informação em grupos e eu esperei um pouco para poder absorver as informações, para poder não me manifestar de forma errada. Eu acredito, eu sempre ouço antes de me manifestar. Então, assim, eu deixei, porque eu sei que a fiscalização, às vezes, ela pode errar, mas na maioria das vezes ela acerta. Então, eu procurei esperar para poder me manifestar, até que eu achei que necessário eu me manifestar e eu acabei me defendendo a Débora a respeito daquele assunto ali. Só para quem não acompanhou o episódio, acontece o seguinte, a taxista Débora ela foi abordada pela fiscalização e circulou nos grupos de WhatsApp um vídeo do chefe de fiscalização arrancando o adesivo do para-brisa, a licença dela para ela poder rodar. Alguma razão. Ela pisou no pé de alguém, ela pisou no calo de alguém, por que o fiscal tomou essa iniciativa? O que me fez me manifestar em defesa da Débora foi que eu acho que a fiscalização ela só pode atuar com amparo legal. Ele não pode atuar a bel prazer dele, tá?
E segundo as informações que eu obtive, é que a Débora, ela foi buscar uma passageira que tinha combinado com ela para que ela pudesse atendê-la, essa passageira. Então essa corrida, ela estava com o taxímetro ligado, não tinha tiro, o chamado tiro, né? Essa prática que a gente coloca como tiro. Horrorosa. Tá? Eu até acho que a fiscalização ela tem a sua razão, tinha que realmente proibir que o taxista pudesse usar aquele adesivo ali para poder andar livremente naquele espaço. O adesivo era apenas para correr fila e não para poder aproveitar aquele direito de repente, levar um passageiro para dentro do espaço do sambódromo e tudo mais. Acho que a fiscalização está correta nisso daí, teria que ser. Só que isso deveria ser anunciado e parece que não foi anunciado. Eu não vi isso em lugar nenhum. Ah, mas o sindicato colocou lá no aplicativo dele de controle. A prefeitura não pode usar o canal do sindicato para informar toda a categoria. Nem todo mundo está ali anexado. É o seguinte, o doutor André Beccari está aí, pode me confirmar. Princípio da legalidade no direito público o que está na lei, permitido é. Então, a partir do momento que sai uma resolução dizendo ali que vai ser liberada aquela autorização e que aquela autorização é para correr a fila no setor par, é ali que é o limite. Marcar com o passageiro, entrar para dar uma voltinha, tentar. O que acontece? A Débora, a gente conhece aí dos grupos, figura atuante, a gente sabe que ela foi ali realmente pegar uma passageira e tal, e fez certo, ligou o taxímetro. Mas quando a gente abre uma exceção, a regra abre espaço para os maus caráteres. É por aí, André Beccari? É por aí. Tá certo. Eu só acho o seguinte, que o fiscal não poderia tirar o adesivo sem antes ter uma normativa com relação à utilização do adesivo. Eu só sei que foi dado adesivo que eu iria falar aqui. E de repente o fiscal para ela, perguntou, foi educado, posso tirar seu adesivo? Pode, mas isso no meu ponto de vista jurídico, isso foi uma agressão. Jamais ele poderia ter feito isso. De ter pedido ali. Para retirado o selo sem antes ter mandado uma regra, poderia uma resolução. Fazer se tivesse amparo legal para poder fazer. Como se perde o direito ao adesivo? O André, não existe. André Oliveira, aonde é que estava escrito que a Débora não poderia pegar um passageiro acordado lá? Não tinha isso. Vamos lá. As regras, o que tem escrito é o seguinte, que naquele momento de carnaval, a toda aquela região ela fica restrita de acesso e as exceções são os carros que têm a credencial. E a credencial que dá direito a acesso à fila somente. Então, como eu expliquei aqui, o princípio da legalidade no direito público, ele já intrinsecamente ele já diz ali, você tem essa licença aqui, você só pode fazer isso. Qualquer coisa fora daquilo ali está fora da regra. E eu vou voltar a te perguntar. Não tem nenhuma normativa, não tinha, para o taxista pegar aquele selo e dizer, você vai pegar esse adesivo aqui, mas você só pode fazer isso aqui. Não tinha. Isso. A SMTR não enviou nenhum link. Ela não enviou? Não enviou. Aí é que nasceu o problema. Termos de uso? Não tinha nenhum termo. Do mesmo jeito que mandou um SMS para o taxista poder pegar, tinha que ter mandado um link para que o taxista baixasse ali e lesse. É como o Táxi Rio. O taxista, quando entra no Táxi Rio, ele tem um termo de uso ali, onde ele faz a leitura e concorda. Sim. Isso não houve. Ele dá o aceite. Por isso que eu resolvi me manifestar, entendeu, André? Leonardo, Entendi. dando andamento aqui o programa, vamos continuar. Mas tivemos aqui com o Hildo Braga, né? Gravamos um episódio, ainda não lançamos, não publicitamos o episódio, porém, ele disse que funcionou com algumas falhas. Talvez ele também aprendeu bastante nesse último carnaval e garante que no próximo evento, provavelmente, algumas dessas irregularidades, vamos chamar, ou interpretações irregulares sobre a operacionalidade, serão corrigidas. Sim, são experiências que se Mas, absorvem. Ricardo, teve um agravante. A CMTR deu a fila para uma associação particular. A associação particular só representa seus associados, não representa os taxistas. Quem representa os taxistas é o sindicato. Isso foi um erro grave da CMTR. Não podia jamais dar a fila para uma associação tomar conta que também não passou informação para os motoristas. Isso é muito grave. Eu acho que essa questão aí, da polêmica, é o seguinte, o sindicato ele enxergou a capacidade que ele tem, tá? Ele tem um número de associados reduzido em relação aos custos, porque existe um custo. Eu acho que o taxista ele chega ali,
Ele entra na fila, tem alguém ali, abre a porta, organiza tudo para ele, mas ele não pergunta quanto é que custou aquilo. A gente discutiu isso aqui, né? A gente debateu isso aqui bastante. Então, ali, dentro do público voluntariado, tá? Isso aí foi tema do seguinte: por que o sindicato não está em todos os eventos? Então, dentro dessa pergunta que foi respondido. Olha, tem custo para trabalhar ali, o taxista não gosta de pagar. Não. Que é tudo de graça. E ele falou, olha, eu só consigo gente para trabalhar aqui no setor ímpar, como eu sempre falo. Setor par eu não posso. Logo, apareceu ali quem são os voluntários. Teve um ano aí que a gente teve um instituto lá de turismo, que organizou lá no ímpar. Eu acho que se a gente entrar por essa seara do que é privado, do que é público, do que é o representante, acho que não seria o caminho, porque assim, querendo ou não, a Turge aí no caso, ela cumpriu com o papel, né? O Ricardo, ela cumpriu o papel. Cumpriu. A gente já teve o evento, a gente comentou inclusive nas Olimpíadas, não foi? Que a Playtaxi utilizou. Então, mas isso revela um ponto importante, doutor, que é a precariedade da nossa organização. Acho que isso chama a atenção da necessidade que a gente tem precisa se fortalecer o sindicato. Fortalecer o sindicato. Também a gente não conhece a miúde o que aconteceu, né? Se foi um acordo entre o sindicato e a própria Subsecretaria de Transporte para que as coisas acontecessem dessa forma, mas se funcionou, a gente está aprendendo a cada momento. Segundo o presidente Hildon Braga, tem aprendido com essa operacionalidade. É desafiador, sem recurso, ele admite. Fica sempre difícil de poder operar e operar da melhor maneira possível. Admitiu que tem irregularidades comportamentais de taxistas ainda hoje, entendeu? Quando falta a fiscalização. Enfim, sobre essa questão da operacionalidade lá do sindicato e no carnaval, funcionou. Voltando ao que nos interessa aqui, que é o ponto-chave. Vida útil do carro, últimas semanas, último mês, manifestação. Gostaria de ouvir tanto do Leonardo Teco quanto do Dr. André Bicalho, como é que é a percepção de vocês, até o ponto em que a Prefeitura, através do deputado Pedro Paulo, tomou a decisão que tomou, acordos com o sindicato, enfim, o André também participou, evidentemente, dessas decisões. Eu gostaria de ouvir cada um de vocês. Teco, sua percepção sobre as manifestações. Vi que você gravou muitos vídeos, fez manifestações, é uma liderança, gritou pelos quatro cantos da rua, da cidade, enfim. Interpelou o prefeito. Funcionando. Então, eu vou precisar realmente de alguns minutos aqui, porque realmente são coisas que estão realmente entaladas na minha garganta. Aqui, ó, para essa câmera aqui, ó. Primeiro eu queria aqui explicar o cronograma de como surgiu o movimento, tá? A gente acorda com a informação de que o taxista precisaria trocar de carro de uma hora para outra. Claro que eu ali já imaginava que haveria uma atitude do prefeito em cima de um bom senso. Em nenhum momento, tá, passou isso pela minha cabeça. Haveria um prazo para que o taxista fizesse isso. Ok, eu tô começando a ver nos grupos a galera revoltada, né? Enfim, com todas as razões. E aí eu penso, cara, tá na hora. A lei foi dada em veio a notícia de que a justiça deu parecer favorável à PGM. Ok? Beleza. Comecei a perceber um manifesto dos taxistas. Aquilo já começou a me borbulhar por dentro. Já saiu, começou a expelir aquela garra de militante que eu tenho, tá? E falei, cara, vou puxar uma manifestação. Só que são vários grupos. Eu falei, eu vou ligar para uma pessoa que eu tenho, até certo momento, um carinho. E eu sei que é atuante. Vou ligar para o Ricardo Gordão, que talvez eu faça uma convocação, um convite, que é sempre desafiador, porque você não sabe se vai ter o poder de aglutinar. Eu sei o quanto é complexo para o taxista parar de trabalhar. E para não ter uma briga ali, eu falei, eu vou ligar para o Ricardo Gordão e vou saber se ele está puxando algum movimento. Peguei o telefone, fala, Gordão, Teco, e aí, o que você manda? Gordão, tu tá puxando algum movimento de manifestação por conta dessa decisão da justiça? Não, eu não tô puxando nada, não. Falei, então é o seguinte, cara, eu acho que tá na hora da gente se manifestar e eu gostaria de contar com a tua ajuda. Porque a gente precisa, neste momento, deixar de lado o nosso envolvimento com um grupo político e colocar em cima da mesa o interesse coletivo da classe. E eu gostaria de contar com a tua presença. Gordão, tá na hora, a categoria tá precisando da gente. Aí ele falou, beleza, pode fazer, pode contar comigo. Beleza, meu irmão, vou gravar o áudio agora e vou começar a convocar. Na mesma hora eu encostei o carro
Comecei a gravar um áudio daquele jeito que eu fomento a categoria, mexo com o brio de luta dela. Beleza, gravei, abri o grupo, botei o Gordão como administrador e beleza. Eu criei abri um grupo específico. Tá? Pra gente começar a parametrar ali e perceber se vai ter adesão ou não. Falei, vou criar um grupo, vou fazer o link, vou distribuir junto com o meu áudio para saber se vai ter adesão. Perfeito. É sempre desafiador, a gente não sabe. Se a gente vai chamar e o taxista vai sair de cada trabalho para ir para militância. Ficar no WhatsApp é muito fácil. Beleza, botei o Gordão como administrador, eu criei o grupo, gravei o áudio e larguei. Começou, blum, blum, blum. Começou a pipocar gente dentro do grupo. Mas ainda não era o suficiente. 50 pessoas. Falei, beleza, 2 horas da tarde, muita gente talvez não esteja conectado, você começa a ver aquela grade do WhatsApp ali, você vê que a galera não tá escrevendo, não tá gravando áudio, é sinal que os grupos não estão sendo movimentados. Então, talvez não tenha visto. Beleza, vamos esperar. E começou a entrar. Quando chegou no final do dia, já estava ali com uns 80, 90 pessoas. Daqui a pouco o Gordão me entra no grupo e diz o seguinte, Teco, não, porque tem um movimento que está saindo lá de São Cristóvão, então a categoria é muito dividida e eu não vou me envolver nisso não. Eu ouvi, nem contestei, deixei ele falar. Ele falou que não ia participar, mas continuou no grupo. Beleza, vou continuar tocando. E o grupo começou a bater. Daqui a pouco 150, 160, porque bate 6 horas da noite, o taxista já começa a movimentar. Já começa a ir para a rede social. E aí é exatamente aonde tem mais gente entrando em rede social de táxi. Daqui a pouco o grupo bateu 160 pessoas. Aí daqui a pouco vem o Gordão e volta. Não, e já querendo participar. Ótimo, beleza. Gordão tá dentro. Vambora. E começamos a movimentar. Partimos para um movimento partindo do Assador Rios. À noite, desafiador. Aí botei todas as pessoas. Cara, abri o grupo. Entra quem quisesse. Beleza? Não botei ninguém no grupo. Entrou quem quis. O grupo, a partir do momento, tinha 150 pessoas. Bombou. O próprio Marcelão, que é um personagem de luta aí no meio do táxi, não estava no grupo. Na medida que ele... Ou talvez entrou por daquele link. Do Barque, hoje taxista? Tá. Talvez tenha entrado com um link, com outro número. Aí viu que bombou, entrou. Eu imaginei. Aí tu já começa a fazer, meu irmão... A galera tá começando a ver que tá crescendo. Aí o Braga entrou. Aí entrou o Alexandre Rezende. Eu falei, pô, tá pegando volume. Beleza, vamos fazer um movimento. Beleza, vamos marcar aqui pro Assador Rios. Cara, Ricardo, André, é o seguinte, e Bicalho, o movimento é da categoria, mas o movimento tem que ter uma frente. Que senão vira bagunça, vira bando. E a frente ali naquele momento era eu e tentando jogar a patente pro Gordão também. Então, eu decidi quando é que seria a reunião, eu decidi como é que sairia o rolezinho, qual é o horário, qual é o trajeto que iria fazer. E quando eu digo eu, não é um ego, é porque tem que ter um para fazer. Isso fui eu. Então, eu falei, ó, vamos fazer um rolezinho partindo do Assador Rios, mexendo com o brio histórico de luta da categoria. Ali a gente vai aglutinar, beleza? Sempre contando com um discurso ali coletivo, meu irmão, é nós. Eu tô falando aqui, é força do hábito que eu tô te falando, cara. Não é um ego, é porque tem que ter uma frente. Beleza, falei, ó, vamos sair daqui, vamos lá. Comecei a passar pra imprensa, mandar mensagem pra imprensa cobrar e tudo mais, beleza, fiz vídeo 1, 2, 3, 4, 5, comecei a fomentar. Beleza, aí o Gordão, encarou, Braga entrou, Alexandre Rezende entrou, todo mundo fez vídeo, porra, falei, cara, que maravilha, o movimento pegou volume, show de bola. A chama da manifestação porra, tava acesa, top, voltou tudo. A liderança presente. Tudo, tava todo mundo, todas as frentes. Entendendo que era necessário se manifestar. Perfeito, só start. O valor do movimento ter pego o volume foi de todo mundo, não foi meu. Entendi. Eu apenas startei. Beleza, fizemos o primeiro rolezinho. Ali começou a ter algumas brigas, onde eu tive que dar um chega pra lá no Marcelão. Partimos pro rolezinho. Marcelão falou, não vou, quis desmerecer, porque só tinha 50 carros ali, 40. Não vou. Falei, vou sustentar, vambora. Vamos fazer o rolezinho.
Gordão vem pra dentro, beleza, porra, eu tava ali muito alinhado com o Gordão. Beleza, o Gordão é um cara que eu gosto muito como ser humano, não há necessidade. Falei, porra, que bacana, vamos caminhar junto, irmão. Inclusive, eu quero aproveitar aqui um pouco, eu vou deixar você falar à vontade, André. Eu convidei também o Gordão para poder estar aqui, tá? Eu sou uma pessoa que tenho aberto o espaço aqui é democrático. Para que todos possam chegar aqui e se manifestar. Ninguém vai ficar sem direito à resposta, sem direito a... Mas tem que ser taxista, porque se não for taxista e for dono de bar, não vem não. Vem não que a gente bota em cana. Aí o que aconteceu? No meio da manifestação, eu vi que o Marcelão não participou, desmereceu lá, dizendo que não ia e não participou. Eu falei, porra, é agora. Falei, gravei um vídeo, tirei o Marcelão. De uma forma bem de ditador mesmo, tirei. Falei, irmão, se tu é um representante de classe, tenta se colocar como representante e você tem a obrigação de estar aqui, mesmo que tivesse 30 carros. Você tem que obrigação, tirei o Marcelão. Aí já tem os apoiadores que começam a me atacar. Mas, cara, a gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que ter posição. Falei, cara, eu tenho que ter o cabresto do movimento, porque senão o movimento se perde, eu vou me perder. Beleza? Vira bando, vira bando. Vira bando. Beleza, vamos fazer um segundo rolezinho. Só que aí, nesse segundo rolezinho, eu já comecei a, vamos supor aqui, profissionalizar a direção do movimento. Porque até então eu não tinha um grupo de direção. Aí eu joguei lá no grupo. Quem vocês acham que pode subir com o prefeito para conversar, blá, 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 blá. Beleza, começaram a ter votação lá, beleza, e aí nós chegamos à conclusão. Seria eu, Gordão, botei o André Bicalho, porque pelo conhecimento técnico que ele tem, perfeito. J. Santos, Ronaldo Vasconcelos, e chamamos um cara que está surgindo aí na categoria, um cara muito educado, diplomático, que é o Marcos. Marquinhos, teve aqui Marquinhos, tá teve aqui com vocês. Colabora beleza. Com o programa. Táxi Sem Fronteira. E tinha o Brunão. E ainda tinha o Brunão, que é uma granada sem pino. Todo mundo sabe. Beleza, eu falei... Que estaria, no caso ali, representando o sindicato, é isso? Mas vou te falar, o Bruno é muito inteligente. Você conversa com ele ali, ele tem bastante conhecimento. É que ele tem uma emoção aflorada, né? Só que quando... a emoção aflorada que quando ele entra em curto, meu irmão, ele sai atirando pra tudo quanto é lado. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Aí o André tá aqui do meu lado. Pode perfeitamente dizer se eu estiver exagerando. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma reunião online, ao vivo. Olho no olho, nada de zap. Porque zap fica trocado. Vamos fazer uma reunião. Vamos marcar um horário e vamos fazer uma reunião. Fizemos uma reunião, não foi, André? Foi. Online. E ali eu comecei a perceber que pelo manifesto do André Oliveira aqui, de que o prefeito iria apresentar um decreto, eu começando a ver postagens nos grupos sem autoria, dizendo que carro teria que trocar em 2027, 2027, 28, carros 2010, 11, 12. Eu percebendo aquele cenário ali, eu falei, cara, vai sair um decreto abacaxi. Vamos fazer o seguinte... Que é um decreto abacaxi? Decreto abacaxi? O que é isso? O decreto abacaxi é dizer pro taxista que tem carro com fabricação 2010, 11, 12, que ele trocaria de carro, só teria que trocar dentro de 2 anos. Eu entendo que é um decreto abacaxi. Porque trocar de carro não é como trocar de roupa. O cara tem que limpar o nome, o cara tem que limpar o score, botar o score dele para subir. De repente o cara assumiu um compromisso de um curso para a faculdade do filho. Entendeu? Então, pro cara se readequar, 2 anos é muito pouco. Até por falar em limpar nome, tá? Lá na Motab, Rua Padre Manuel da Nóbrega, 644, a gente está iniciando agora essa semana um processo ali de limpa-nomes através de uma associação parceira. Vou estar deixando aqui na tela o telefone, o WhatsApp. Aquele que te precisar de maiores informações, é só chamar nesse WhatsApp aqui e saber tudo aí sobre essa questão de limpa-nome, ter uma consultoria financeira. Muitas vezes o taxista está até com o nome limpo, mas não consegue crédito. Por quê? Eu fui atrás dessa pergunta. Hoje, inclusive, convidei o gestor lá dessa associação para estar aqui com a gente dar uma aula aí para a turma, explicar passo a passo o que você precisa fazer para reconquistar o seu crédito. Porque esse tipo de assistência, de orientação, ele é muito importante, muito válido aí para o nosso amigo taxista, que às vezes sozinho ali no volante, né, Teco? Uhum. Sozinho ali, às vezes interage no WhatsApp, às vezes para num posto de gasolina, num ponto, mas no geral o taxista é solitário, né? Isso. Não, sem dúvida, é muito válido. Mas voltando aqui ao meu raciocínio, só para não fugir, esse é o decreto abacaxi, tá? Fazia com que o taxista trocasse de carro daqui a 2 anos. Então o que eu fiz? Eu tendo essa percepção,
eu falei, cara, eu acho melhor a gente apresentar um modelo de decreto que a gente entende que seja um pouco mais flexível. Como eu acompanhei um pouquinho a Lei 8546 lá atrás, quando de fato o prefeito Eduardo Paes disse que poderia ser embargado na justiça, porque de fato era uma prerrogativa do prefeito. Inclusive, eu tenho vídeos no meu canal onde eu disse que isso era um erro, tirar o poder da caneta do prefeito quanto a isso. Isso é um poder do prefeito. Eu me antecipei a isso, tá certo? Beleza, mas está registrado. E foi Só um minutinho. Peraí, foi o que aconteceu. Calma aí. Eu tive a percepção. Um minutinho, Theo. Balançou a cabeça dando a negativa. Por quê, doutor? Porque eu entendo que isso é prerrogativa da Câmara Municipal e não do prefeito. Tanto mais. Porque quem compete a legislar é o legislativo, não é o prefeito. Com relação à idade do carro, o fim da vida útil é da Câmara Municipal. Com relação às vistorias que estão na lei, essas sim podem ser discutidas a constitucionalidade. Tanto é que a decisão do TJ é no sentido de suspender os efeitos da lei e não a lei, com base em meio ambiente e periculosidade para o passageiro. Uma coisa absurda, porque carros particulares estão aí rodando com mais de 10 anos. Isso não é só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Então, a decisão, para mim, do TJ é teratológica. É uma decisão absurda. Perfeito. Vamos lá, né? Bom, eu vou tentar acelerar aqui o cronograma. E aí, o que aconteceu? Tu vê, é bem complexo, tá? Mas então, vai ter tempo para poder explicar o que aconteceu? Tudo o que você pensa. Falei, beleza, vamos apresentar aqui uma ideia mais flexível. Vamos fixar uma data aí, 2030, podendo rodar até o ano subsequente. Beleza. Nessa reunião online, eu, joguei isso na nossa reunião online. Então era André Bicalho, Ronaldo Vasconcelos, J. Santos, Brunão, eu e Marquinhos. 6 pessoas. Das 6 pessoas, 4 decidiram que não era o momento para poder apresentar essa ideia para a categoria. 3 já achavam que era. E qual era o momento? Se o movimento pegar corpo, você fala. Beleza, para manter a política de bom relacionamento, valeu a maioria. Beleza, vamos deixar vir o movimento. E veio o movimento durante o dia. E teve adesão. Bombou. Gordão conseguiu trazer uma galera, o Alexandre Rezende conseguiu fazer o vídeo lá, o Braga trouxe, todo mundo trouxe, tem Purinho, Marquinhos, todo mundo, Thiaguinho, todo mundo foi a categoria, bombou. Perfeito. Porque toda a categoria se juntou para isso. E ali eu falei, cara, acho que o momento é agora, vamos tentar subir no carro de som e vamos propor isso para a categoria, para que eles entendam, porque eu tenho certeza que muitos aqui não têm noção, e é importante a gente jogar isso. Eu acho que a gente sabendo explicar, não é o que fala, é como fala, o cara entende. E pode ter propriedade para poder votar e tomar decisão. Mas não. Só para iluminar esse assunto, ano passado, até no meio do ano, eu tive uma reunião lá com a secretária Maína Celidônio. Então fomos eu, deputado federal Pedro Paulo, Alexandre Almeida sobre assuntos auxiliares, que daqui a pouco a gente vai falar disso também, e a Carla dali, e mais, se eu não me engano, um taxista lá da Aerocop, o Humphrey, e foi mais alguém o belga, lá da Aeros Dumont, tá? E tinha mais uma pessoa aqui que eu não me recordo. E a gente entrou nesse assunto, já esperava a possibilidade de ter essa mudança. E a gente falando dos auxiliares, por exemplo, uma coisa que a gente conseguiu no decreto que foi publicado aqui nesse dia 3 de março de 2026. Pouca gente falou, vocês repararam muito no escalonamento, mas tem 2 coisas ali. A entrada do carro 2015 em diante, que é para quando sair a autonomia agora dos auxiliares, ele ter condições de comprar um carro mais barato para emplacar o primeiro carro e depois trocar. E ter 5 anos. E ter 5 anos, tá? E a possibilidade também dos táxis executivos, os táxis especiais. Isso. Nesse decreto foram contemplados, tá, Ricardo? Pedido aí do Miqueias, do Marcelo, do Cândido Bezerra, que organizam aí as cooperativas de táxis executivos, os táxis pretos, e a gente conseguiu atendê-los, onde hoje antes era 5 anos para entrar e 8 anos para permanecer, 8 ou 9? 9 anos. 9. Agora são 10 anos para entrar, 10 anos para permanecer. Por quê? Às vezes o cara quer entrar no táxi especial executivo, ele quer comprar uma Mercedes com 6 anos de uso. Antes ele não conseguia, ele agora consegue comprar. Porque existe um mercado
de Mercedes de 6 a 8 anos de uso, onde ele compra, usa por 2 anos, desse carro às vezes está com 20 mil quilômetros rodados. Ele compra de executivo, de aposentado, compra um carrão, aquela Mercedes alta classe, e agora esses taxistas vão poder botar. É um bom exemplo aí. Então, é uma ampliação desse direito. Não, foi interessante. E a gente tratou isso, Teco, ano passado, onde a secretária Maína falou, olha assim, ó, não é admissível, não é saudável para o sistema de táxi que vocês não tenham uma vida útil, porque você perde a patronização. Porque cabe à administração pública criar critérios objetivos para gerir. Afinal de contas, são milhares de pessoas. Enquanto eu estive na Secretaria de Integração, eu fui com Aquiles Barreto numa reunião com a secretária Maína e eu pedi também um prazo de prorrogação lá, até extenso, e ela também adotou esse discurso. Eu acho melhor a gente dar um ano, mais um ano, mas enfim, ela também, realmente, esse é o pensamento dela. Mas olha só, voltando aqui, criei um movimento, um segundo movimento, beleza? Aí quis propor isso ali no Assador Rios. Eles não me deixaram de novo, apesar de ter ali quase 200 carros. Tá aqui balançando, tá vendo que eu não tô mentindo? Eu quis propor isso pra categoria, onde tinha ali, eu queria subir no carro de som e explicar. Não me deixaram. Falei, tá bom. Para manter a política do bom relacionamento, vamos embora, vamos fazer um movimento. Fiz um movimento, fomos para a porta da prefeitura e, para minha surpresa, o prefeito Eduardo Paes não recebeu. O prefeito não estava no Rio, estava em Brasília, mas poderia ter colocado o secretariado dele para nos receber. E eu entrei em contato com todos eles. Falei com Edinho, falei com Pavão, falei com o próprio secretário Aquiles Barreto, que agora é secretário de governo lá dele, falei com Eduardo Cavalieri, mandei mensagem pro Pedro Paulo, sentaram em cima, não deram ouvido. Porra, eu fiquei muito zangado naquele momento ali. Desculpa, puto, né? Puto. Ficou. Fui dormir, meu irmão, com sangue na cabeça, acordei com dor de cabeça. Eu falei, beleza, vamos pra onde o prefeito tiver. Aonde ele tiver eu vou, meu irmão. E aí, Gordão pulou. Não vou não. Brunão pulou. Quando foi 11 horas da noite, que aí a gente tem a nossa vida, né? Eu parei, falei, e aí, me tira uma dúvida, vocês estão fora? Ninguém respondeu, era 11 horas da noite. Falei, beleza, vou sustentar o rolezinho, vamos fazer o rolezinho e vamos na direção do prefeito. Fiz o vídeo e convoquei para nos encontrar no aeroporto Santos Dumont, onde aí sim, já que eles não estavam, eu iria propor a ideia de apresentar um modelo de decreto até 2030. E aí foram 25 pessoas. Foi 7 horas da noite, chuva, horário do rush, entendeu? Mas não importa, se tivesse 5 pessoas eu ia. Eu estava adotando o discurso, assim não vier eu não vou. Mentira, se tivesse 2 pessoas eu iria. Eu iria, porque eu estava ali determinado em ouvir o prefeito com medo. Era uma melhor oportunidade, uma agenda que ele não iria cancelar, né? Exatamente, e foi até mérito do Marquinhos que trouxe essa agenda pra gente. Ele falou aqui. Cara, e ali no aeroporto, eu tive a oportunidade de falar ali para as 25 pessoas, falei, tá acontecendo isso, isso e isso, alguns pronunciamentos do André Oliveira, algumas postagens sem autoria. Eu acho melhor nós nos anteciparmos, mostrar um modelo de decreto que eu acho flexível, até 2030, podendo rodar até a vistoria de 2031. A gente está no início de 2026, então 26, 27, 28, 29, 30, 31 são 6 anos. Até lá você se readequa, você se insere num consórcio. A gente tem a bandeira de luta para buscar um financiamento via Brasília. Cara, foi unânime no Santos Dumont. Todo mundo, não, tá certo. Concordou. Então, só para entender, até então a galera não estava aceitando que você se pronunciasse dessa forma porque queria que o fim da vida útil. O fim da vida útil era o que estava sendo defendido. A Lei 8546. Nós fomos para a manifestação com esse propósito. Eu discursei em carro de som segurando isso. Aonde eu via movimento da população no meio da rua, era esse discurso que eu adotava. Estamos aqui fazendo uma manifestação em repúdio ao prefeito Eduardo Paes, uma covardia, uma contradição de atos administrativos sobre a nossa categoria. E comecei a fazer isso. E agora, só uma questão de percepção, tá? Eu ajudo, né? Eu trabalho lá com tanto o Pedro Paulo, com o vereador Márcio Ribeiro. A gente recebe muita demanda nos gabinetes, principalmente através das redes sociais, através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. E os taxistas mandam mensagem. Então a gente tira um termômetro dali. Eu sabia que estava bastante dividido essa opinião. Disso. Dividido. Muita gente
tanto que no rolezinho eu pude notar o seguinte, pessoas com carros novos, que não tá passando por problema algum, um cara com carro 22, 23, 24, tava lá no rolezinho, a favor do fim da vida útil. Mas neste momento, e gente André, com carro o que velho acontece? falando, não, tem que Nós ter nos vida. colocando como um representante de classe, por mais que tenha 2 ali que saia prejudicado, faz jus à tua luta. E o discurso da outra metade era que houvesse um tempo de vida útil. Sim. E eu estava percebendo esse parâmetro. Então, ali no aeroporto Santos Dumont, quando eu não tive a influência dos cabeça, eu consegui lançar para eles e dar o direito a eles a opinar. E eles opinaram. Então, nós fomos para a Praça da Cinelândia e ali nós alinhamos tudo direitinho. Vamos aqui, então. Cabeças que você está falando, quem são essas pessoas? A cabeça dos 5. Dos 5 que estavam me pulindo. Dos cinco. Mas agora você consegue dos cinco, não, dos perceber 6. essa questão dessa divisão de opinião? Entendo. Eu separei aqui 2 matérias que eu vou falar para você. Eu fiz 2 pesquisas aqui no Google por uma experiência que eu tive recente de viagem. Mas, André, rapidinho, me perdoe, deixa eu só concluir, porque eu prefiro concluir e ouvir as suas ponderações, porque eu prefiro entrar, e depois eu preciso entrar numa área polêmica, que na verdade é uma área que me entristece, tá? Então, fomos para a Praça da Cinelândia, fomos recebidos pelo vereador Márcio Ribeiro, mandamos o recado do que nós queríamos ali, ele ali passou a saber o que nós queríamos. O prefeito Eduardo Paes veio, ele tentou fazer uma graça ali comigo, mas eu já tinha falado para eles, nós vamos ter 10 minutos, não adianta todo mundo querer falar ao mesmo tempo, tem que ser um para ser o porta-voz. Eles falaram, você. Falei, eu vou mandar o recado que nós decidimos aqui. E ali o prefeito Eduardo Paes já entendeu o que nós queríamos. E se fosse diferente, eu ia bancar a manifestação de novo. E aí, André, quando acabou aquela manifestação, onde os vídeos começaram a bater 70 mil visualizações em rede social, entendeu? Começou a bombar, viralizou e saiu uma conquista que a nossa categoria conseguiu, ao meu modo de ver, desnecessário, porque bastaria o prefeito nos ouvir na segunda manifestação, que nos evitaríamos de parar debaixo de chuva para ele ser ouvido, que aí me gera uma tristeza, porque o prefeito, fazer esse tipo de tratamento com a nossa categoria, precisou a gente ficar debaixo de chuva para ser ouvido. Então, ali... Não necessariamente, Teco, porque é o seguinte, é a questão das correntes. A categoria ela não é dividida. A categoria ela é plural. Tem os que seguem o Teco, tem os que seguem o Gordão, tem os que seguem o sindicato, tem os que seguem o André do Táxi. Mas na segunda manifestação não existia plural, existia singular. Tudo bem. Aí estávamos todos juntos. Nessa segunda manifestação, a briga começou a partir da terceira. A maioria das pontas convergiram para o mesmo lado, para o mesmo propósito. Até a terceira não tinha. A ideia era única. O pau começou a comer. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando existe essa fala de o prefeito não recebe a categoria... Recebeu. A segunda estava todo mundo junto. Mas esse assunto, ele estava sendo tratado, conforme eu te falei aqui. Ano passado, quando a gente sentou a primeira vez com a Maína e estava aguardando ali para resolver, e esse ano saiu a decisão, o que acontece? Faltou também uma clareza. Observar o início do calendário. O calendário começava no dia 2 de março. André, a gente tinha na um carnaval porta da prefeitura ali, tinham 600 taxistas na porta da prefeitura, 500. Tudo bem, tu está exagerando. Uma pequena margem de erro. Tudo bem. Vamos falar a verdade, vamos tirar, não deu nem 400. 300. Não. Teve. O problema é o seguinte, que muita gente saiu. Muita gente saiu. Vamos parar. E a grande parte ficou parada, Muita gente fez o rolezinho. Partimos ali. Lamentável. Só para você ter uma ideia, a nossa carreata estava na porta do Paço Imperial e o último da carreata estava em frente ao Museu de Arte Moderna. Voltamos ao tema você vê. Avança no tema. Tá grande. Para a gente poder... Eu acho que ali o prefeito deveria ter nos ouvido. Ali não existia pluralidade dentro da nossa categoria. Tava todo mundo junto. Consenso. E não recebeu. Ninguém recebeu a gente ali. Então, nós fomos para a Câmara dos Vereadores mandando um recado. A partir dali, começou a ter uma briga. E que hoje, cara, é o que me indigna dentro da classe. É ver militantes no meio do táxi que colocam a militância, o interesse da profissão como segundo plano, priorizando o vínculo dele com o subgrupo que ele compõe político. É um absurdo isso. Falta entender que o princípio deve vir acima das personalidades. E não é o que houve. Depois, e me gerou uma decepção,
você vê a galera me atacando, tentando montar um outro grupo para poder esfarelar o grande grupo do rolezinho. Entendeu? Eu falei, cara, esses caras sofreram a pressão do grupo político porque viram que eu aqui, como propenso pré-candidato, acaba você como consequência, cresce politicamente por isso, né? Porque você está conseguindo manter a luta e está conseguindo êxito em cima daquilo ali, começa a incomodar e você está vendo que os ataques estão vindo, cara, sem o menor sentido. Eu vi uma pessoa no meio do táxi aí que tem um lava-jato, que eu não vou nem citar o nome dele, que mentiu, gravou vídeo dizendo que eu estava dizendo que carro 2010, 11, 12 tinha que trocar em 2027. Porra, pelo amor de Deus. Eu gravei um vídeo do lado do Márcio Ribeiro dizendo que a categoria queria e fixei a data em 2030. Então você começa a ver... Tem o projeto aqui, o projeto que nós fizemos. Aí, no dia seguinte, ao Márcio Ribeiro... Então, para nível de esclarecimento, esse assunto, quando a gente conversou ano passado, em 2025, a ideia inicial era que os carros abaixo de 2014 tivessem prazo para vistoriar em 2027 e rodar até 2028, porque aí a gente estaria dando um prazo ano passado, em 2025, para o cara rodar até 28. Então ele teria 25 todo, 25, 26, 27, 28. Teria ali os 4 anos para se organizar. Se não tivesse essa manifestação nossa agora, sairia um decreto colocando o taxista 2010 e 2011 para trocar quando? Muito provavelmente 27 ou 28. Então, faz jus à nossa luta, 2030. Foi ótimo o nosso movimento. A luta iria de fato sair um decreto abacaxi. Tem um negócio que precisa ser falado. Vale só um minutinho, André. É importante falar que a reunião que nós tivemos com o Pedro Paulo, a sua assessoria e você, que estava com esse projeto de 2027, e aí foi o grupo do Dionísio Lins, mais o sindicato, a nossa pressão e todo mundo unânime pelo fim da vida útil, foi durante 3 horas debatido com eles. 3 horas, né? E o André, no final, que a gente via com o Pedro Paulo foi claro, não tem jeito, eu não aceito a lei da Vera Lins. Eu falei, então, André, vamos dar 5 anos para cada taxista. Inclusive, ele não falou não aceito a lei da Vera Lins. Falou. Não tem condições de não ter a não, coisa. Ele falou que não não ficar aceita. Pessoal a coisa. Até porque tem um bom relacionamento aí com a vereadora Vera Lins. Ela foi a visão que eu tive. É a visão minha, não é a visão do Pedro Paulo. É a visão que o Pedro Paulo me passou. Ah, tá. Uma percepção. É a percepção minha. Isso aí o Pedro Paulo até, inclusive, elogiou muito a Vera Lins. Na questão não é pessoal com a Vera Lins. A questão é da lei. Pelo fato da lei. E nós não abrimos mão do fim da vida útil. Falamos que iríamos continuar brigando. Tanto Pedro Paulo como o André foram sensíveis em aceitar a nossa proposta dos 5 anos para cada ano do carro do taxista. Então, eu tenho a agradecer ao Pedro Paulo, ao André que nos atendeu e nos auxiliou, e agradecer ao sindicato e agradecer ao Dionísio Lins, que fez essa ponte para a gente estar lá junto na reunião. E foi uma pressão muito grande. Sim. O André sabe, pode dizer sobre isso. Resultou, né, já doutor? penso diferente. O que resultou? No começo foi o rolezinho pelo Teco. Foi o rolezinho. Foi o rolezinho. Foi a manifestação da categoria. Eu acho que o Dionísio Lins não teve... Eu contesto o André, me desculpa. Eu acho que o Dionísio Lins não teve mérito nenhum em cima disso daí. Quem abriu a porta para ser recebido pelo Pedro Paulo foi um movimento da categoria que viu o poder de aglutinação que estava tendo ali e que nós estávamos determinados a ir aonde tivesse que ir. Se fosse numa inauguração de praça, nós iríamos. Não, deixa eu só te colocar, Teca, é o seguinte, a partir do momento que eu não fui na manifestação da prefeitura porque alguém no grupo do Rolezinho, que eu também estava lá, falou, nós não queremos que o André venha aqui interferir. Verdade. Eu falei, meu irmão, sem problema. O meu papel hoje não é disputar com nenhuma liderança, é tentar aproximar ao máximo e fazer o liame entre o poder público e a categoria. Nos últimos anos, esse tem sido o meu papel. É por isso que eu sento aqui e tenho maior liberdade de receber qualquer liderança sem nenhum problema, porque nós não disputamos mais. Tudo bem, você não estava ali. Você não estava ali, mas eu estou cansado de mandar mensagem para o Pedro Paulo. Inclusive, ele já se pronunciou e eu tenho certeza que ele se pronunciou em cima de uma ideia que eu passei para ele, porque eu tenho o telefone particular dele. Então, eu já percebi que ele se pronunciou por uma ideia que eu dei para ele. Por que naquele dia, na porta da prefeitura, quando eu liguei para ele, ele não recebeu a nossa categoria? Cara, provavelmente ele não pôde atender, muito tão ocupado a ponto de não mandar uma mensagem? Amigo, tô num... Eu vou te falar aqui, reunião. Eu sou assessor dele e trabalho aqui. Se você pegar meu WhatsApp agora, nesse momento, ele tá aqui no modo avião, mas ele, antes de eu colocar no modo avião, ele já estava com 313 conversas. Então, muitas vezes alguém me manda mensagem, eu peço até desculpas aí que eu não consigo atender na velocidade que vocês precisam. E é o que acontece com ele também.
Ele é um cara que recebe a todos, você manda uma mensagem para ele, tem um pouco de dificuldade de atender realmente. Então, provavelmente é o que aconteceu. Porque, assim, a vida ela não funciona ali só em torno do Pro Pedro eu mandei táxi. mensagem, pro Cavalieri, vice-prefeito da cidade, eu liguei 4 vezes. Você E é ligou. o telefone particular dele. Eu preciso Pro deixar... Pedro eu não liguei não, mas pro Cavalieri eu liguei 4 vezes. Eu preciso deixar claro pro deveria- Teco aqui Não quis atender. que o trabalho com o Dionísio Lins começou muito antes do Rolezinho. Assim, só para complementar, Bicário, para te passar, o Dionísio, aí quando pintou isso aí de fazer a reunião, eu falei, Pedro, olha, eu preciso marcar uma agenda aqui e receber um grupo que está se mobilizando. Ele faz a lista aí, chama o pessoal, beleza? Aquela reunião primeiro ia acontecer na Barra, depois Isso. foi transferida para o centro. Ele falou, André, e vê aí, pede a equipe aí para ligar para o Dionísio, que o Dionísio também me ligou aqui, porque tem um pessoal. Eu falei, Pedro, basicamente a lista é a mesma. É tanto que você chega aqui, as mesmas pessoas que eu iria convidar, vocês iriam convidar. O Brunão, o Sindicato. o Mas sindicato. aí já foi um movimento totalmente politizado, né? Sim, porque a coisa é aí, política. aí o Coisa Leonardo Teco, que estava ajudando no movimento, que teve ali o seu... Você não pôde como sequer ser convidado. Você né? como pré-candidato, eu nem, Não pode. nem toquei em botar você na então lista. foi politizado. Então tá claro que foi politizado. Sem dúvida. Ah, tá. Porque então, é assim... E tem aqui, então, de fato, foi. E se você tiver êxito na sua empreitada, você vai entender que quando você passar pro outro lado do balcão, você vai fazer da mesma forma. É uma porque pena é assim isso. que funciona. É uma pena. É a uma vida como pena. ela funciona e se apresenta em Olha, seus termos. perfeito, Bicário, mas eu acho que Não, o taxista, ele deveria pensar diferente. E eles foram coniventes àquilo que foi tentado. Porque você vê que entrou um Cândido, que é um vendedor de carro, que aí depois o Cândido me ligou e disse, não, porque eu sou um taxista. Porque eu... Tá, mas qual foi o último movimento que tu se envolveu? O Cândido é vice-presidente de uma Não cooperativa importa, de táxi não participa especial. em nada. Não participa de nada. Tava participando e ali. depois disso não participou mais de nada Foi também. bom, foi bom o E não contraditório. participou. A Helena é despachante. O que tem a ver a Helena naquela reunião ali? Ela consegue dar um ponto técnico ali para... Mais do que um taxista que está à frente do movimento? Talvez pela capacidade que ela tem, da quantidade de pessoas que a seguem. Você vai todo dia lá, se ela tem muita gente, ela tem... Não, mas o importante é ressaltar aqui pro concordo com Teco. isso. Pro Mas, Teco, Teco, a gente acabou de dizer aqui mais cedo que o princípio deve concordo vir com acima isso. das personalidades. Então, quando chega no momento de resolver, levando em consideração a delicadeza do fato que você também é um ator político e que ninguém vai botar azeitona na sua empada por conta disso, um político de mandato como o Dionísio Lins já vai pegar, sei lá, um futuro pré-candidato a deputado estadual. O deputado federal não vai pegar um outro pré-candidato a Não deputado faz federal e sentido. colocar Tudo na bem, sua quando mesa parte e do lidar. deputado Dionísio Lins, tudo bem. Agora, quando parte do taxista, isso me entristece, porque isso enfraquece a nossa categoria, a gente fica refém sempre dessas pessoas. Teco, você vai me lembrar, naquela primeira reunião que a gente brigou lá na porta da prefeitura, governo Crivella, tomei spray de pimenta 3 vezes, peguei um táxi, fui lá do Palácio Guanabara, falei com o governador Pezão. O governador Pezão ligou pro Crivella que não queria receber a gente. A gente tinha lá 4 carros de som, lembra? O governador Pezão ligou pro comandante do batalhão de choque e mandou a tropa recuar porque eles estavam jogando bomba de gás na gente. E a manifestação foi restabelecida. Ele falou, receba o André. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu não vou entrar sozinho, vamos formar uma comissão. Você sabia que naquele dia ali, depois da gente entrar na grade, você foi um dos que entrou na grade, e que a gente tinha que sair, todo mundo falou assim, não, vamos ver aqui que agora tem 10 aqui, mas só vai entrar 5, vamos ver quem é os 5. Eu quero convidado, Ricardo. Eu entrei, Júnior. Eles queriam me botar pra fora. Eu falei, mas eu que tinha o convite, eles iam me botar pra fora. Então, cara, ingratidão. Brincadeira. Ingratidão define muitas pessoas. E sabe o que eu acho bacana? Interessante, bacana não, que de bacana não tem nada. É porque depois dessa reunião com o Pedro Paulo, nada aconteceu, eles tudo ficaram calados e o único que tentou se manifestar e bancar de novo, fazendo um barulho, Não, aliás, a ponto de ir pra Band News, fui eu. Enquanto eles tudo se entubaram, caíram para o meio das folhas. Não, Entendeu? não. Eu não vi Eu ninguém vou se falar manifestar. novamente. O início do trabalho com o Dionísio Lins e o grupo dele começou muito antes do rolezinho. Ele começou quando saiu a notícia da suspensão dos efeitos da lei. Nós fomos lá conversar para tratar do recurso judicial e tratar junto com o prefeito. O prefeito foi bem claro, dizendo que ele não ia se meter nos assuntos da procuradoria do município. E eu falei, então vamos trabalhar em cima de outra coisa e vamos trabalhar em cima do recurso, porque nós acreditamos que o fim da vida útil
é constitucional. Mas isso é uma briga do judiciário, da PGM com a Procuradoria da Câmara. Não pronunciamento do deputado Dionísio Lins, da Vera Lins, que estariam tratando sobre o tema naquele momento. Mas eu estou falando porque eu estive com eles. Mas é um erro. Aí Você deles, está falando não é agora, meu. eles deveriam falar naquele momento. Sim. Onde a categoria se encontrava angustiada com um momento. Mas aí é o estilo deles, Nós não é o não meu. sabíamos se eu o também não assunto sou de estava falar sendo muito. tratado ou não. Eu falei, com quem me perguntou, eu falei que está sendo tratado. Olha, Eu é não de se sou de lamentar. fazer vídeo, eu não sou de ficar fazendo nada. Eu por falo isso. no privado, o André, a gente conversa muito no privado. Então isso foi feito. Nós fizemos a reunião no sindicato para todos os taxistas. E lá foi aprovado a tabela que nós trabalhamos com o André e com o Pedro Paulo. Só os 15 anos que infelizmente não saiu, mas saiu os 5 anos. 5 anos é um tempo muito razoável para todos os taxistas. A proposta anterior não era para todos os taxistas, agora foi para todos os taxistas, foi bem democrático e a briga continua. Foi bem democrático. E o que nós decidimos lá no Santos Dumont também não foi democrático. Foi democrático. Você foi importante demais, Mas Teco. aí é que tá o mesmo Eu grupo. não tiro sua importância, Não. porque você que começou o movimento André, do rolezinho. você é um cara que tem uma educação ímpar, só que não é o que aconteceu. Teve alguns componentes aqui do grupo do Dionísio que agem como se fosse um cachorro vira-lata na porta da padaria, que passa uma moto fazendo barulho e fica... É exatamente isso. E a ponto de colocar a militância do táxi para segundo plano para poder defender o subgrupo que ele compõe. Não, A eu não verdade concordo com foi isso. essa. Eu não concordo. Os Que taxistas tentou têm que estar em desmerecer primeiro o lugar. máximo, Eu tentou não desmereço desmerecer você. o Você máximo foi que foi Leonardo Teco, decidido na... Doutor, só um minutinho. Nós precisamos fazer aqui um comercial para quem realmente... Um minuto para os comerciais, que é ele que nos mantém no ar. Com Bebe uma água, oferecimento, vamos beber uma água. com oferecimento de Tax Forte, proteção veicular feita por taxistas para taxistas. Vamos largar nosso brinde aqui, ó. Brinde. Aqui, ó. Aí, Alexandre É isso aí, Rezende. ó. Parabéns. Obrigado aí, Alexandre Rezende. Fica ali na rua, a sede fica na rua Padre Manuel da Nóbrega, 838. Ou você também pode fazer uma consulta aqui, sem compromisso, aqui no telefone, no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Vai lá, manda a placa do seu carro, ele vai fazer uma cotação e vai lhe devolver aqui o documento em PDF, explicando tudo que você pode fazer. E se você também tem interesse em participar aqui do nosso programa, vou deixar aqui o telefone aqui da nossa produção para que você entre em contato. Você também poderá participar, colocar a sua marca aqui, ó, na tela do podcast Na Direção Certa. Eu quero agradecer às centenas de colegas que têm se inscrito no nosso canal, têm compartilhado nossos links, e não só no YouTube, mas também lá na outra rede, no Instagram, seguindo a nossa página, curtindo e interagindo. Nosso muito obrigado, todo o nosso carinho. Obrigado, sempre, Ricardo. Sempre. Vamos continuar aqui. Vamos, só para a gente aqui ilustrar um pouquinho do como é que é importante. A análise aqui é o seguinte, cara, a militância ela é muito importante, esse movimento, porque ela expressa a vontade popular. E a questão principal dessa discussão é a imagem do táxi. Então a gente tem uma questão ali, quando eu falei assim inicialmente, nós temos uma pauta do táxi e uma pauta do taxista. O sistema de táxi, ele requer que você tenha carros, com 5 anos de uso, seria o ideal. Mas a pauta do taxista é onde ele acha que ele teria que ter um carro de 15 anos. Então eu acho que o que prevaleceu aí foi o bom senso e a gente chegou no meio termo com essa validade de 10 anos. Não, chegamos, sem E dúvida uma nenhuma. observação desse olhar que muita gente não tem, que o taxista é muito individualista. É plural, como eu falo, não é dividido, ele é plural, ele segue várias correntes e ele também, na sua essência, ele é individualista, ele é autônomo por natureza. Mas é preciso entender. Eu fazer uma viagem para Santiago, no Chile, ano passado, a primeira coisa que eu fui pesquisar, é seguro andar de táxi em Santiago, no Chile? Andar de táxi convencional no Chile, especialmente em Santiago, não é considerada a opção mais segura para turistas devido ao alto risco de golpes, como taxímetros adulterados, cobranças abusivas, troca de notas falsas. É altamente recomendável utilizar outros aplicativos para maior segurança com preço fixo ou cooperativas. E a gente faz a mesma pergunta aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a resposta é completamente ao contrário. Sim, é seguro. Os táxis no Rio de Janeiro são considerados uma forma segura e comum de transporte, especialmente quando se tomam precauções como usar aplicativos Táxi.rio e falou o nome de um outro particular aqui que eu não vou falar, para rastreamento e identificação.
Prefira táxis amarelos oficiais, evite os que abordam no aeroporto, se possível, peça para usar o taxímetro. Use o app oficial da prefeitura, o Táxi Rio. Entendeu? Olha como é que é legal você vê o cuidado que a gente tem. Se a gente quer melhorar o sistema de táxi, a gente tem que usar aquela velha navalha na carne. A gente tem que olhar aquele colega que chega contando vantagem, que roubou o gringo, que deu uma volta a mais, e a gente tem que repudiar esse cara. Denunciado tem isso que punir, aqui, né? repudiar não, tem que punir. Tem que repudiar, denunciar, punir e, se possível, banir esse cara do nosso sistema. Porque você entende como é que, eu falo, o individual jamais pode se sobrepor ao coletivo. Como é que é importante que o táxi tenha uma imagem positiva. Santiago, no Chile, eu acabei por alugar um automóvel, porque eu falei, pô, tá todo mundo dizendo aqui, vários blogs dizendo a mesma coisa do taxista de Santiago, no Chile. Lamentavelmente, eu não tive coragem de pegar um táxi lá. Olha, para mim, nesse cenário todo aí, o que ficou evidenciado aí, que me incomodou bastante, tá? Foi a inércia de quem pode resolver o problema do taxista de uma forma mais rápida, tá? Prefeito Eduardo Paes não fala com o taxista, já está na segunda gestão, você não vê o prefeito Eduardo Paes falar com o taxista, falar do produto do taxista, que é o Táxi Rio, você não vê. Pedro Paulo demora a atender as demandas, e aí vocês vão dizer, mas Teco, você estava na estrutura, mas não conseguia resolver. Uma coisa é você estar na estrutura, e outra coisa é você ter o poder. Muitas das vezes eu levava lá para o Aquiles Barreto, e o Aquiles Barreto ia falar com o prefeito falava, não, é o Pedro que está resolvendo. Só que o Pedro não resolvia. E a gente tem números... Agora a gente está aí, ó. A Lei 15.271, que foi aprovada em Brasília, que a gente tem que tratar sobre a hereditariedade. Está sentado em cima, não resolve. Não. Sentado não, Teco. Vamos lá. Vamos falar da Lei 15.271. O que acontece? Ali, a gente fez essa preparação. Esse trabalho vem há cerca de 3 anos lá em Brasília. Uhum. Eu acompanhei isso aí com muita propriedade no gabinete do deputado federal Pedro Paulo, onde a gente teve os projetos paralisados. Você vê que o projeto no Senado, um deles ficou parado ali por cerca de 2 anos. Por quê? Não havia redação suficiente em que se desse força para encarar uma decisão de uma matéria de direito no STF. Então, depois de um trabalho da gente colocar algum texto, passar na Comissão de Finanças e Tributação lá da Câmara, e o texto, os outros parlamentares rejeitaram esse texto, falaram, nem coloca porque a gente vai rejeitar. Volta para a prancheta, e lá com a ajuda da doutora Raquel, da equipe do gabinete do Pedro Paulo, a gente encontrou uma redação perfeita. Assim, aos olhos do taxista, ela dizia tudo não falava nada. Vocês tiraram onda em Brasília. Mas saiu de Brasília, veio pro Rio já tem 3 meses. Por que o prefeito não bota isso pra rolo? A gente vai chegar lá, onde a gente chegou e colocou pra andar. Quando a gente colocou pra andar, aconteceu isso, Teco, que aconteceu contigo aqui que você tava falando. A gente tá ali comendo, ali ralando, botando a locomotiva para empurrar. Depois que o trem começa a andar, pula um monte de pirata em cima do navio, pula ali e quer tomar a direção. Então foi o que aconteceu. Quando essa turma chegou lá para tomar a direção, eles começaram a botar e colocaram explicitamente o parágrafo 5º e 6º, até sua amiga Edriane Iório, o Marcelo do Bar, colocou essas sugestões e acho que fez uma coisa maravilhosa, colocar aquilo explicitamente. Colocar aquilo explicitamente já gerou para um Estado brasileiro, que eu não vou revelar aqui, uma decisão no tribunal de que aquele texto é inconstitucional. Ou seja, naquele Estado a transferência não vai acontecer, apesar da lei federal ter ocorrido já há 3 meses. Isso aí ninguém faz. Por quê? Não adianta, cara, querer chover no molhado. Se aquilo ali já foi discutido, não adianta você ter, nossa, a ideia maravilhosa de colocar a mesma coisa que já vai, é matéria julgada. É a mesma coisa, Ricardo, você processa a Casa Bahia lá por causa da tua geladeira. A Prefeitura do Rio não se manifestou ainda porque ainda existe um imbróglio de interpretação, existe um imbróglio jurídico que causa risco. Qual é o risco? Prefeito, cara, é uma coisa que o taxista precisa entender. O prefeito que está no 4º mandato, ele não é um idiota. Ele quer agradar uma massa. São 33 mil famílias que esperam ansiosamente pela transferência e hereditariedade. Fora as pessoas que estão de fora querendo entrar. É óbvio que o Eduardo Paes queria soltar isso aí, ó. Solta isso logo aí, ó. Mas calma aí, eu não tô entendendo. Qual é o imbróglio?
Não estou entendendo, me perdoe. Existe um imbróglio com relação à validade, se haverá uma discussão ou não. Constitucional ou não. Exatamente. Então, o que está se acontecendo? Está todo mundo apaziguando as coisas e elas estão evoluindo aos poucos. Isso nem se era matéria para a gente estar aqui explicitando, tá, Teco? Mas nós precisávamos tratar Niterói atendeu, sim, né, cara? É uma questão de... Niterói já abriu. Mas tudo bem, mas se a gente tiver aqui chamando a atenção de um promotor, de um certo promotor, e ele quiser melar isso aí, ele mela isso aí em todos, e todos os atos que foram feitos lá em Niterói que atendeu serão anulados. E o que você acha? Você não criar um ambiente de insegurança jurídica para aquela pessoa que está tentando, ou você ter o melhor momento onde você vai ter um embasamento, pelo menos para você ter um enfrentamento. Porque hoje, se você pegar ali, é aquela, sabe, aquela causa ganha que a gente não pode falar, né, doutor? É causa ganha. É causa ganha para o outro lado, apesar da lei federal. Agora, a partir do momento que a gente desenvolve um argumento, e, meu irmão, é causa ganha, peraí. Não, mas tem esse argumento aqui. Se ele vier, aconteceu isso. Então, cara, nós temos uma frota muito grande. Querendo dizer, André, que o texto que foi defendido em Brasília, todo esse movimento que foi feito, né, das lideranças daqui do Rio... Ele saiu fragilizado. Ele saiu fragilizado, mas como uma parte da militância política, pelo menos aqui do Rio de Janeiro... Você entende dessa forma, André? Diz que o que foi feito foi uma correção do que estava sendo... porque é mentira. Eu vou explicar o seguinte. Essa história que foi feita uma correção é para cara que é houve a correção, nós discutimos a correção até no privado. Vocês queriam colocar o texto de transferência de táxi como direito privado. Eu entendi aquilo como inconstitucional, face à decisão do STF, e nós conseguimos conversar com o senador Portinho, com o senador Weverton, para mudar o texto. Nós queríamos até outro texto, parecido com o do Rio de Janeiro, mas o Portinho achou por bem botar a seção de direito. Eu ainda queria colocar a seção de direito de instrumento público, para não confundir com direito civil, mas isso não foi possível. Pretendo trabalhar nisso ainda, tanto nisso como no taxímetro físico. Então eu entendo que essa parte é constitucional. O que pode ser declarado inconstitucional é a hereditariedade, porque o STF já se pronunciou sobre isso. Isso que eu entendo. Ele já se pronunciou. A seção de direito não. A seção de direito não é diferente. E aí se botar o instrumento público acaba com o problema. O direito privado não tem como. O direito privado não existe isso no táxi. O táxi é um instrumento público. O táxi é público ou é privado? O táxi? O táxi, carro é privado. A autonomia é pública. A autorização, porque é o seguinte, a gente entra numa outra discussão. Entra numa outra discussão, aí a gente vai, para entender isso, a gente vai ter que ir para um período anterior à Constituição de 88, que foi na década de 60, onde começam a surgir as regulamentações, porque o táxi inicialmente trabalhava como os carros de aplicativos que fazia qualquer coisa. Não tinha nem cor. No horário da chuva, ele queria cobrar mais caro. Isso. Se fosse... Ele olhava para a cara da pessoa, ele cobrava quanto queria. Então, em 1969, a gente tem a primeira regulamentação no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é a lei que vigora até hoje, diga-se por sinal. E a gente tem um decreto de 5 de maio de 1970 aqui na cidade do Rio de Janeiro e começa a regulamentar. E ali a gente entende que ele começa a fazer a usurpação da função privada. É o contrário, é o público usurpando o privado. Então o táxi tem na sua natureza o privado, sabe por quê? É o particular. Público. É o particular prestando um serviço direto para o particular. Nenhum município é obrigado a colocar o serviço de táxi, como ele é obrigado a ter um serviço de transporte coletivo. O ônibus é obrigado, ele tem que oferecer transporte ali. Mas o táxi não. Sim. Se a cidade optar por não ter táxi, ele simplesmente, numa penada, ele cancela aquilo ali. E o que vai ficar prevalecendo? Vai ficar sem transporte individual de passageiro? Não. Passa a trabalhar da forma que quer. O que acontece? O Estado, que eu digo, o governo, né, os municípios, os municípios de uma maneira geral, eles decidiram para o regulamentar e fazer uma intervenção ali para fixar tarifas e garantir o mínimo de conforto, higiene, eficiência. Então ele cria uma autorização. Aí a coisa que acontece no táxi, ele fica indo toda hora do público, privado, privado e público. Porque quando para conseguir isenção de impostos, como é isenção de PVA, isenção de ICMS, de IPI, o táxi é público. Mas na hora de comercializar, ele é privado. Bem, aí se confunde. A comercialização do carro é privada.
A comercialização da autorização que aqui no Rio de Janeiro, ela não é proibida. Não pode comercializar. É por isso que ela é doada, né? Era doada, né? Agora vai ser cedida. A mim, me permite doutor Teco e André, me permite uma observação. Você vê que coisa contraditória que nós vivemos, né? Você vê. Nós estávamos discutindo aqui a legislação municipal para uma solução dos problemas que nós estamos vivendo aqui no Rio. As opiniões, as vertentes, as muitas vertentes políticas, né, interferem cada qual com os seus aspectos de interesse, né, ou percepção, ou olhagem, e nisso não vai nenhuma crítica dizendo que quem está olhando da forma como está olhando não está olhando errado, porque não sou eu quem vai dizer isso. Mas o que fica provado? A gente não consegue olhar na mesma direção em âmbito municipal, não conseguimos olhar na mesma direção em âmbito nacional. Aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, o que está gerando é um grande conflito de interesse, onde quem perde com isso é o trabalhador taxista. Nós estamos perdendo na politização do táxi em âmbito municipal, nós estamos perdendo na politização do táxi em âmbito nacional, porque me parece, né, que em âmbito nacional, o André lá na Fenataxi vinha discutindo com uma frente nacional, onde o Pedro Paulo, né, presidiu a frente nacional, né, como parlamentar. Depois houve uma manifestação apartada aqui, né, um segmento que é o André Solitário, né, que é o André desculpa, André não, o Marcelão Solitário se manifestando lá da forma como interessava ele se manifestar, dizendo que ele estava levando soluções para o problema do táxi em Brasília. Bastando só virar oposição. Era só se a gente dissesse que ia para a direita, ele ia para a esquerda. Perfeito. Não, vamos para a esquerda agora. Mas André, me permite para a direita. Isso não acontece só com o Marcelo, não. Também acontece com o grupo político do Dionísio também. Porque, se me permite, doutor, entendeu? Através do grupo político do Dionísio, também foi feita uma incursão a Brasília, onde dizendo também esse grupo político que estaria em Brasília para solucionar esse referido problema. E a gente senta aqui hoje, a gente percebe que o problema ao qual aflige aos familiares, ao taxista que precisa tratar desse referido assunto, não consegue ser resolvido. Por quê? Correntes com olhares diferenciados. Isso me entristeceu. Me entristece. Perfeito. Isso pode ser um problema de natureza política, de direito. Ele não deveria ser, até porque deveria haver uma convergência de entendimento para que a decisão mais acertada no direito não deveria existir. Politicamente, os conflitos de interesse ou de opinião podem existir. Perfeito? Mas no direito deveria haver uma convergência, que se houvesse uma convergência na interpretação desse referido fato, as decisões nas municipalidades já teriam sido adotadas com a convicção de que qualquer jurisprudência equivocada que pudesse, qualquer interferência da justiça em relação à lei lá em Brasília, não haveria dúvida por parte do prefeito, porque todos estariam olhando na mesma direção, haveria um consenso nesse referido ponto. E não há consenso. E quando não há um consenso político, como eu estou falando, quem perde é a categoria. E nós estamos perdendo mais essa batalha. Porque se Niterói tomou essa decisão que tomou, nós não temos coragem, porque de fato a gente vai admitir aqui que o nosso prefeito é burro, ele não é. Não é. Que ele não tem interesse na categoria, também é uma mentira. Ele pode ter uma ambição muito maior e ter terceirizado isso para o Pedro Paulo, que também é uma pessoa preparada. Acho que não dá a importância devida. Não, aí nós vamos chegar aqui na municipalidade, olha só, na municipalidade. Sim, nós estamos com um imbróglio hoje de natureza municipal. Olha quantas correntes políticas direcionaram os seus interesses. E aqui estamos nessa mesa aqui tentando entender se o que fizemos foi certo, foi errado, há um mérito, há demérito. Quem quer levar esse louro? Mesmo quem não pode perder é o trabalhador taxista, André. Ricardo, eu tô ressaltando aqui. Quem não pode perder é o trabalhador taxista. Ressaltando aqui. A política, ela está em tudo. Você diz que a parte jurídica não é polêmica? Não, ao contrário. A gente no jurídico, a gente... Mas não poderia ser nesse caso, não, doutor. Deixa eu explicar. No caso aqui é político, olha só. Dois problemas que nós tivemos. A decisão do prefeito, ou a não decisão do prefeito, em facultar ao município, entendeu, o direito à transferência, ela não está sendo adotada por uma insegurança... jurídica. Justamente. Porque ele trouxe um ponto que eu desconheço. Mas a insegurança jurídica foi gerada por muitas vozes de natureza política. Isso foi causado na Lei de Mobilidade Urbana, porque as transferências eram municipais e federalizaram as transferências em lei federal. E aí isso foi derrubado no STF. Esse foi o problema. E o STF deu uma decisão horrível. Eu quero deixar um recado muito claro aqui por parte do programa, e é uma opinião muito particular minha.
né? Quem dirige o táxi, né? E aí, no caso aqui, vai para a prefeitura, vai para a Secretaria Municipal de Transporte, vai para a subsecretaria, vai para os próprios políticos que todo ano de eleição estão pedindo voto da categoria. Todos esses conflitos interpretativos de quem vai defender os interesses da categoria está gerando na categoria uma verdadeira descrença em relação aos políticos que nos representam. A todos. A todos. Entendeu? E nós deveríamos corrigir essa rota, André. Devemos corrigir, porque nos grupos de WhatsApp, e eu não acompanho muito, o que se percebe é, se o Dionísio acha que está ajudando o trabalhador taxista de uma forma em que o trabalhador está satisfeito, o trabalhador taxista não está satisfeito. Não. E a minha obrigação é falar a verdade para ele. Não está satisfeito com o que ele está fazendo. Ao Pedro Paulo, vou mandar o mesmo recado. Se ele acredita que o que está sendo feito dentro da Secretaria Municipal de Transporte em favor do trabalhador está chegando da forma que ele imagina, que é uma assistência com qualidade, onde esse trabalhador se sente assistido pela Secretaria de Transporte, também não há. Há uma insatisfação generalizada. Olha, é por isso... Só um minuto, Teco, por favor. Essas bolhas que estão comunicando com esses referidos políticos, elas precisam explodir, elas precisam acabar, porque está dando uma falsa impressão que nós temos representantes legais que atendem às nossas necessidades. E os representantes públicos não estão atendendo por contento, porque na realidade tem que trazer esses políticos para a base, tem que ouvir as bases, quando começa a terceirizar, começa a levar para eles interpretações um tanto quanto equivocadas. Você mesmo admite que todo esse movimento que aconteceu em favor, nesse último movimento que foi encabeçado lá por você, o desfecho final, ele atende à categoria, claro, mas esse caminho até tomar... Quantas vozes, quantas interpretações vão se dando ao longo do caminho para gerar a categoria, para gerar na categoria tá evidenciado tanta dor, tanta insegurança. Esse é o recado que eu quero deixar claro para a política que nos governa. Não precisava desse tempo. Somos 33 mil, André garantiu aqui, mas quantos? 11 mil. Mais 11 mil. Precisamos canalizar de fato uma produção política pública que cause um efeito direto nessa categoria que está precisando de uma assistência real do público. Que a nossa categoria precisa genuinamente de ter um parlamentar dela. A gente tem uma série de problemas, tem a listagem dos auxiliares que não é publicada, o Rock in Rio agora o taxista não consegue botar dentro do perímetro do Rock in Rio, você tem que botar o passageiro fora, você tem um deputado que diz que é o padrinho da categoria, é presidente da Comissão de Transporte da Alerj, que poderia estar abrindo caminhos para que o taxista pudesse levar o passageiro até lá, não atende. Nós vimos isso aqui. Todo Rock in Rio o presidente do sindicato demonstrou que cuida, mas não cuida. O presidente do sindicato chegou aqui e mostrou a fragilidade do táxi frente a um evento como o próprio Carnaval. Isso. Ele admitiu. E, muito difícil. E nós somos uma categoria politizada, onde os políticos estão dentro da... Os carros de aplicativo não existe isso. Não entendeu? Existe. O poder econômico funciona muito melhor do que a política. E por que a política não tem essa força de dar uma maior representatividade para o táxi? Isso é uma vergonha. Isso não é uma vergonha do trabalhador, não. É uma vergonha de quem nos representa. E aí nisso aí eu me incluo. Então eu tenho que fazer o meu melhor papel. O meu papel é falar a verdade. Dionísio Lins, Pedro Paulo e qualquer outro político representante de táxi da cidade do Rio de Janeiro está devendo muito para a categoria. Tá devendo muito. É melhor abrir os olhos, entendeu? Eu acho sim. Tá de a parabéns. gente tem que falar a verdade, porque amanhã vão sair nas ruas para pedir o voto da categoria e não serão atendidos. Mas, Ricardo, por isso que eu vi como um movimento que o Teco puxou do rolezinho, foi um movimento de esperança, porque uniu todo mundo. Dos taxistas. E por que não continua unido? Porque a questão é justamente por causa da política. Porque o taxista gosta de brigar. Por causa da política. Não. Eu participo de grupo de zap há muito tempo de taxista. Doutor, o taxista gosta de brigar. Doutor, esses grupos de taxistas são fomentados. Os grupos de taxistas são fomentados por lideranças políticas. E as lideranças políticas, elas divergem por interesses políticos. Concordo. Entendeu? Então a nossa falha está na política implementada que deveria ser em favor do trabalhador taxista e não está servindo para nós, trabalhadores taxistas. Quando, na última reunião aqui, eu disse, Teco, eu agradeço sempre. Todo manifesto de classe, eu defendo. Eu acho que a fragilidade, ela existia naquele momento, porque quem chamou a manifestação estava muito vinculado a determinados interesses políticos. E aí, no caso, é o Teco,
está aqui, o nosso amigo, é o Marcelão, que também tem os interesses políticos dele, foi o Gordão. Isso fragiliza o movimento do trabalhismo. Por isso que eu defendo que a força interpretativa dos direitos do trabalhador taxista tem que estar dentro do sindicato. Porque é lá no sindicato que a gente tem que fomentar nossas demandas e de lá tem que sair as nossas pautas. Tem que ser assim, porque enquanto não for assim, vamos viver esses imbróglios todos que nós estamos vendo. Uma lei em Brasília que a gente não consegue resolver um problema de muitos familiares que estão aí com esse problema e o prefeito não consegue adotar uma decisão viável para solucionar esse problema. Uma lei municipal que hoje atende, mas ainda assim, se começou de uma maneira, por que a gente não consegue continuar unido? Porque os interesses políticos a serviço das bolhas interpretativas, acabam criando os rachas. É por isso que eu fui semana passada e me sindicalizei. Muito triste, André. É um desabafo. Ô Braga, triste. Vamos lá. Isso aqui, todo taxista deveria ir para o sindicato, que é o sindicato que nos representa. É lá que a gente vai ter força e união. Taxista, vá para o sindicato. Você não gosta do Braga? Não tem problema. Goste do sindicato. E depois a gente muda. E vamos fortalecendo a categoria. O Ricardo está com muita razão nesse sentido. Nós precisamos do sindicato. E o sindicato, sem o taxista, não pode nada. Vamos lá, galera. E quero deixar uma razão. Eu não quero ter razão. Eu acho que a razão... Não, você está coberto de razão. É isso aí. Eu não quero ter razão. Eu quero que a categoria se torne uma categoria forte, representativa e com representações legítimas. É isso que nós precisamos para levar, de fato, uma representação ao ponto de nós definirmos quem, de fato, a gente quer eleger. Entendeu? Quem, de fato, a gente interessa e que atende às nossas necessidades. Que não seja apenas uma decisão Seria um atendimento política. totalmente diferente. Seria um canal aberto para falar direto com o Poder Executivo. Uma coisa é você ter um parlamentar eleito do próprio taxista, onde trataria o taxista de uma forma diferente. Porque o Pedro Paulo, o deputado Dionísio Lins, tantos outros aí, Márcio Ribeiro, que dizem que olham para o taxista, não é a mesma coisa que se fosse um taxista. Ele iria se empenhar para resolver os problemas muito mais rápido. Muito. Então, isso é uma necessidade, cara. Isso aí é o melhor dos mundos. Ricardo. Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa e a gente vai chegar aqui para umas considerações. Eu quero ouvir o doutor, né? Faça suas considerações finais. Depois você vai ter o seu direito a poder falar. Fique à vontade. Aqui é um ambiente democrático. A gente está aqui para desabafar um pouco das nossas dores, dos nossos questionamentos, mas não é nada pessoal contra ninguém. Que não. A gente só quer trazer luz para essa realidade. A gente quer solução. A gente precisa realmente solucionar os problemas relacionados à nossa categoria. Antes daqui Ricardo, só antes daqui das considerações finais, só para a gente encerrar aqui, que vai ficar assunto para um próximo programa, com certeza. Então, primeira semana de março aí a gente tem a questão do escalonamento, da vida útil, da entrada do carro 15. Nas próximas semanas aí a gente já deve estar com uma solução para essa questão da aplicação da lei federal e a liberação das transferências aqui no táxi, no Rio de Janeiro. Então tá para sair. Tá para sair alguma coisa, parece que já se apontou uma luz aí no fim desse túnel. Ufa. E o início do processo de liberação das autonomias. E atenção, hein? Quem tá sem fazer vistoria há muitos anos, tirou o carro da autonomia de taxiado, dá um pulo lá no Guerengue, estrada do Guerengue, 1630, vai verificar, porque quase todo dia está tendo cassação de autonomia. Já existe um bom número de autonomias cassadas que serão repassadas aos auxiliares, tá? Ricardo, desculpa aqui a interrupção, mas agora devolvo a palavra aqui direto para o André Bicalho, mais ou menos aí um minutinho para cada um, para suas considerações finais, para a gente ir para o final do programa. Eu só tenho a agradecer você, Ricardo Teles, o André de Oliveira, que a gente conversa muito no particular, ao Teco, que é um amigo, apesar de alguma divergência que a gente tem, mas é uma pessoa, gente boa. Sim, claro. Espero a gente ter esclarecido aos telespectadores aí do programa e estamos às ordens aí sempre que precisar. E vamos precisar sempre, né, de um olhar, né, jurídico, equilibrado. Eu sou muito... fico muito satisfeito quando a gente convida, né, como a gente convidou o senhor, como convidou o Teco, como a gente convidou o Gordão. A gente convida várias pessoas para estarem aqui no programa com o objetivo do seguinte, que é ouvir o que essas pessoas pensam, o que elas, de fato, estão vendo na realidade que hoje, mas assim, a fragilidade do nosso ofício que está aí, do taxista, da forma como ele está. Com pires na mão. Precisando tanto, né? Tanto de tantas coisas. Enfim, a gente ainda está debatendo coisas que seriam muito simples se não tivesse essas correntes todas políticas puxando a categoria para um lado, puxando a categoria para o outro. Enfim, vamos tentar, né? Vamos. A gente não desiste nunca.
Ó, eu queria enfatizar aqui a conquista da categoria nesse último movimento, tá? Essa vitória não é de um, não é do outro, é nosso, tá? Nada aconteceria, nada seria conquistado se nós não nos uníssemos. Tinha ali pessoas que se abdicavam do trabalho para poder estar fazendo o movimento. O terceiro movimento ali, principal ali, eu vi o Jorge, que chegou lá na Câmara dos Vereadores, na Praça da Cinelândia, e nós estávamos na praça, no Santos Dumont. Ele me ligou, eu falei, Jorge, a gente está aqui primeiro vamos sair daqui. O Jorge foi andando até o nosso encontro, debaixo de chuva, chegou lá ensopado, e o cara ali querendo fazer um movimento para ser ouvido pelo Poder Executivo. Então é isso que tem que ser enfatizado, tá? Não foi o Leonardo Teco, isso não é uma conquista minha, não é uma conquista do Gordão, qualquer um outro, muito menos do Dionísio, que quer subir no caixote, agora dizer que trabalhou nos bastidores, que é uma mentira. Para mim, a conquista é nossa, é do movimento do taxista. Então, assim, eu queria parabenizar isso aqui, deixar isso bem claro, tá certo? Eu era um instrumento de frente do movimento, mas nada aconteceria se eu tivesse apenas sozinho ali. Teria que ter vocês. Então, foi uma conquista nossa. Queria agradecer aí pelo espaço mais uma vez, André Oliveira, Ricardo Teles, obrigado. Vocês estão fazendo isso daqui um canhão de informação da nossa categoria. Você que está nos assistindo, ó, não esqueça de curtir, comentar. Eu vou estar participando dos comentários de vocês. É importante isso. Então, queria realmente agradecer, tá bom? Cara. Obrigado, Teco. Obrigado de verdade. E você, André? Faz as suas considerações. Fala um pouquinho. É sempre bom eu estar aqui. Eu acabei manifestando aqui no final, aqui, porque realmente, cara, eu sinto a dor, porque fiz muitos manifestos, mexe com a gente, cara. Eu tento me conter. Mas quando a gente fala do trabalho... Quando a gente se envolve emocionalmente, né, cara? Rapaz, eu ganhei aquele apelido Dedé da Kombi, não era à toa, porque eu tinha uma Kombi de manifestação. Uma coisa eu tenho certeza. E eu fazia manifestação toda semana. Você que é o melhor para a categoria, Leonardo Teco. Você, doutor André Bicalho, que é o melhor para a categoria. Doutor André, vou chamar de doutor André, também é um militante antigo da categoria, que é o melhor para a categoria, e isso fortalece muito o fato desse canal existir. Na direção certa é o que nós estamos procurando para a nossa categoria, tirar ela do lodo que ela se encontra. Não, isso aqui, esse movimento que começa aqui. Então, assim, eu acompanho o movimento, tem essa coisa de fazer a manifestação, e com certeza, a manifestação, todas as manifestações, tanto de porta de prefeitura, de ir na Cinelândia, e as manifestações pelas redes sociais. E rede social, Teco, não é o WhatsApp. Alguém precisa ensinar para o taxista que o WhatsApp funciona como o interfone do condomínio. O máximo que você consegue é falar com o bloco 2, tá? Agora, se você realmente quiser falar para fora, você tem que usar Facebook e Instagram. Preferencialmente o Instagram. Ah, eu não gosto de Instagram. Faça um Instagram nem que seja só para você seguir os canais e as pessoas, para você entrar lá e comentar. Olha, é muito comum, Ricardo, as pessoas entrar lá no Instagram do Pedro Paulo, do Rio.Márcio Ribeiro, e quando 10, 15 taxistas começam a fazer um comentário, meu telefone toca. Doutor André, os taxistas aqui estão perguntando isso, isso e isso. Como é que é isso aqui? Me explica direito. Aí tá, ó, aí eu ligo pro vereador, eles estão perguntando isso e tal. Pô, pode responder e a gente ajuda a responder aquelas pessoas. E realmente funciona. Lá no portal Táxi Informe também, nosso Instagram, o pessoal pergunta muita coisa, a gente responde. E o taxista tremendo 2026, ele dizer para mim que ele não tem Instagram, ele tá fora. É a mesma coisa que o cara hoje não aceitar Pix. Como é que ele sobrevive aí? Tem lugar que não tem nem dinheiro. Tem que ter. E ó, YouTube. O YouTube é fácil. Entra lá. Procura o canal podcast na direção certa. Eu pego o link aí que os meninos estão compartilhando aí. Tudo quanto é grupo. Simples, aí vai lá. Simples. Se inscrever. Nós precisamos bater uma meta aí pra gente se inscrever, pra gente fazer o nosso primeiro podcast ao vivo, hein? Vamos ver se a gente bate a nossa meta. Nos ajuda, entendeu? Vamos fazer o canal crescer aí, que esse espaço aqui é de vocês. Gente, nosso tempo tá pra lá de estourado. Eu quero agradecer a audiência de vocês, o carinho de sempre. Então já me despeço aqui, doutor André Oliveira, André do Táxi, um abraço a todos, muita paz. Ricardo, encerra pra gente. Só gratidão, entendeu? Sintam-se realmente convidados a comparecer aqui no canal, se tem alguma coisa para poder, você já deixou o telefone. Enfim, toda e qualquer pessoa que tiver alguma relevância dentro da categoria, dentro da política pública, que tiver uma pauta, queira comparecer aqui no canal, sinta-se convidado. A audiência de vocês é muito importante para todos nós, tenha certeza disso.
Obrigado. Ricardo. Valeu. Vamos aqui, gente. Vambora, gente. É união, gente. Valeu. É dessa forma. Aqui, É isso aí. ó.